Muito bem. Vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente dar início ao nosso. Então, isso aqui, Charles. Então, hoje vamos passar aqui rapidinho por essa essa lição número 3, que ela vai puxar um pouco as sequências que eu preciso dar para vocês, tá bom? E a gente está só ajeitar isso aqui para cá. Então, essa imagem aí, ela retrata para nós algo muito importante, o qual nós, pela fé, pelas escrituras e pelo o compartilhar dos nossos profetas, nossos líderes, a gente tem conhecimento desse grande momento aí que nós passamos. Então, confiar em Jesus Cristo, nosso Salvador e líder pré-mortal. Então, esse tema aí, ele faz muito sentido para cada um de nós, tá? Então, a gente estava aí num dia, junto com ele, em tomadas de decisões, que eu e vocês não lembramos, não recordamos, pelo fato de termos passado por um véu, né? Um véu do esquecimento, e foi necessário, fazendo assim parte desse plano todo, né? Mas o fato é que as escrituras e as revelações modernas nos dizem muito sobre esta vida mortal. Muito bem. Então, significa que, desde o princípio, ele foi o escolhido, né? E nós estávamos lá, nesse grande conselho. Tá? Se eu perguntasse para vocês, o Alisson aqui, o Alisson, a Carol, seja bem-vindo, Firmino, temos a Carol Silva e a Carol Reis, agora, né? Letícia também. Se eu perguntasse para vocês, é, o que vocês, hoje, de tudo que vocês já aprenderam, o que faz sentido para vocês estarem nessa vida mortal, não tendo uma viva lembrança desse dia, ou desses momentos, porque eu penso que não foi só um dia, uma tomada de decisão, não foi, esse grande conselho não foi só um dia, né? Eu acredito que nós nos reunimos muitas e muitas ocasiões aonde o plano estava sendo demonstrado para nós. Então, eu faço essa pergunta para vocês. Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento sobre ter esse conhecimento, um pouco ou muito que vocês já aprenderam sobre esse grande dia, esse grande conselho nos céus? Que efeito hoje, então, tem para vocês nesta vida? Que influência vocês sentem que as coisas que aconteceram aí, elas afetam hoje através do conhecimento, lógico que vocês já aprenderam. O que afeta vocês hoje? Vocês terem conhecimento de uma pré-existência. Vamos lá? Deu para compreender a pergunta? Não é uma resposta certa, não tem uma resposta certa para isso, porque a gente está falando sobre sentimento. Então, quando a gente fala sobre sentimento, a gente imagina que é algo muito íntimo, pessoal, né? Que às vezes é até difícil de compartilhar.
Mas eu gostaria muito de entender, assim, de sentir as impressões que vocês têm hoje em ter esse conhecimento, que houve um grande conselho nos céus e vocês estão aqui por alguma razão. Difícil, né? Uma expressão. Deixa eu ver se eu ajudo vocês com esse pequeno aqui. E formular essa minha pergunta. Como o conhecimento da grandeza pré-mortal de Jesus Cristo pode ajudá-los, então, a confiar nele com os desafios que vocês enfrentam hoje? Então, já que eu não consegui muito extrair o sentimento de vocês em relação a esse grande dia, mas vocês hoje, cada um de nós, eu e vocês, nós enfrentamos cada dia desafios diferentes, né? Eu tenho os meus e cada um aqui na sala, na classe, tem os seus. Como conhecimento desse grande dia, desse acontecimento do conselho, nos ajuda hoje a encarar e a enfrentar dia a dia as nossas lutas. Fala, Letícia. Muito bem, Letícia. A palavra é sua. Eu acredito que quando nós estávamos lá no conselho, né, nós concordamos, afinal nós estamos aqui na Terra. Então, se nós concordamos com as provações. Então, tudo que acontece com a gente nesse plano já foi planejado muito antes. Então, nós tínhamos ciência do que estava acontecendo. Então, o que me conforta, e acredito que eu tenho muitas provações, acredito Uhum. como todos aqui, é saber que o Senhor, ele nos capacitou e cada aprovação ela é feita sob medida para cada um de nós, entendeu? Nós concordamos com tudo que nós precisávamos passar aqui para evoluir quanto espírito, quanto seres humanos, né? Então, isso me fortalece saber que eu tenho um Salvador que planejou tudo comigo, que estava do meu lado, no passo a passo, na hora de saber o quanto eu ia suportar, sabe? Muito bem, Letícia. Perfeito. Eu tenho essa mesma impressão também. Eu acho que é isso que me ajuda a não desistir, sabe? De alguns momentos que eu enfrentei, que eu falei assim, mas para que eu... Por que que... São as questões, as perguntas da vida, quando a gente entra numa cruzilhada e a gente está passando por certas situações e aí a gente só foca nessa vida. A gente só acha que os problemas, as coisas que a gente está enfrentando, eles são determinantes a esta vida. E aí a gente quer ou desiste, ou continua, ou sofre, ou resolve os problemas, procura as soluções. Mas é diferente quando a gente encara um desafio e a gente entende exatamente isso que você falou. Se a gente olhar um pouco, mesmo que seja com o olhar da fé, e a gente transportar nossa mente para esse grande conselho no céu, que nós estávamos lá, que nós ouvimos, eu imagino o Pai Celestial, Jesus Cristo, sendo super claros, não, é isso aqui, a Terra vai ser um privilégio, mas também vocês vão enfrentar isso, né? E aí a gente acabou que levantando a mão, né? Apoiando, falei, eu quero ir para lá, eu quero fazer essa jornada, eu quero fazer essa viagem, né? E então isso faz a diferença, né? Muito bem, obrigado, Letícia. Alguém mais gostaria de se expressar? Não? Muito bem. Se tiver, se sentir, a gente pode voltar, tá? Nessa primeira figura aqui, vocês estão vendo esse aqui à nossa direita, né? Onde eu estou batendo aqui o cursor, correto? Esse aqui era o outro filho de nosso Pai Celestial. Aqui é Lúcifer, também ouvindo e já com o seu posicionamento, tá? Então, cada um apresentou o que ofereceu o que tinha, correto?
E como o de Lúcifer não foi aceito, como você já conhece, nós não vamos nos deter a isso, houve o que as escrituras em Apocalipse falam, figurativamente, aqui nessa imagem, uma guerra nos céus, né? Uma guerra nos céus, onde anjos, nós, estávamos lá debatendo, argumentando, ouvindo um lado, ouvindo o outro, para tomar um partido, né? E olha que eu digo para vocês, o Senhor, ele tinha, ou ele contava, eu imagino, muito conosco. Porque o inimigo, Lúcifer, ele tinha um poder muito grande de persuasão, tá? Não é à toa que ele conseguiu levar, como diz as escrituras, um terço das hortes celestiais com ele. Um terço. Um terço, gente, é muita gente. Então, para ver que o plano dele, o modo como ia ser, agradou. E já começa por aí. Agradou. Fazia sentido. E fez sentido para muita gente. Fez sentido para um terço dos filhos do nosso Pai Celestial. A gente precisa entender isso. E nós precisamos entender também que nós poderíamos, ainda bem que não fomos, mas poderíamos ter sido um deles. Estamos entre um terço também. Ainda bem que não. E aí eu tenho 3 perguntas em relação a Lúcifer e a gente não vai falar mais sobre ele. Por que Satanás se rebelou? A gente precisa entender o porquê disso. Quais eram suas táticas durante a batalha no céu? Quais eram os argumentos que eles utilizaram? Que ele utilizou? E como Satanás emprega essas táticas em nossos dias hoje? Então, primeiro, alguém consegue me dizer por que Satanás se rebelou? Vamos supor que o véu agora ele vai se dissipar da nossa mente. A gente vai tentar ser transportado para aquele dia. Imaginem vocês lá agora, tá? Letícia, por que Satanás se rebelou? Eu falo muito, desculpa, mas ele se rebelou porque ele não concordava com o plano que foi proposto. Na cabeça dele, não deveria ser facultativo. Você não deveria definir se você quer ou não seguir a Deus. Deveria ser obrigatório. Então, todos deveriam voltar à presença do Pai Celestial. E quando ele viu que todos não voltariam, ele se rebelou porque ele não concordava com o plano que foi proposto. Muito bem. Obrigado, Letícia. É exatamente isso. Ele se rebelou por essa razão, né? A gente não vai nem se prolongar. Se alguém quiser acrescentar mais um pouquinho, pode. Mas, em suma, é exatamente isso que a Letícia falou, tá? Ele não concordou muito com o argumento, ele tinha o dele, ele não queria ceder e não cedeu. Então, qual foi as táticas que ele usou, então? Qual foi, ou seja, como ele conseguiu convencer um terço dos nossos irmãos? Que agora são para ele, nós somos inimigos deles, são nossos inimigos mortais, né? Eles querem nos destruir e nos tornar tão miseráveis quanto eles. Então, qual foram as táticas? O que foi que ele usou? Letícia até deu uma pequena respondeu até em parte essa segunda pergunta. Uma coisa ele queria tirar de nós. Esse foi um argumento muito forte, que agradou muitos, hein? Alguém pode me. Ele Alguém queria estar pode. no livre-arbítrio. Opa, Adriele, exatamente, né? Esse foi um argumento muito forte dele, né? Tirar o nosso livre-arbítrio. Agora, como ele ia fazer isso? O que as escrituras falam? Qual foi realmente o argumento? O que foi que ele falou para o Pai Celestial? Todos nós viríamos e ele ia fazer o quê? Fazer com que todos nós
voltássemos, não é isso? Não, eu vou, vai todo mundo, mas eu vou trazer todo mundo, tá? E aí a tática dele funcionou para um terço, né? Isso foi algo que eu penso que muitos ficaram ali no em cima do muro, mas depois, quando viram que ia dar, não quiseram talvez correr o risco, né? Se eu for escolher o Salvador, estou correndo o risco de não voltar. Então, vocês percebem como foi um pouco agradável um terço pensar assim, eu vou, mas se eu vou passar de qualquer jeito, mas antes de eu ir, preciso preciso ter muito trabalho não, mas eu voltando tá tudo bem. Eu voltando para casa tá tudo bem. Então, eles não queriam saber se eles iam precisar sofrer muito, se eles iam ter que tomar muita decisão, iam ter que bater muita cabeça. Eles só queriam ir, passar pela experiência, ganhar o corpo e voltar. Né? E a terceira pergunta, como Satanás emprega essas táticas em nossos dias hoje? Como é que vocês enxergam isso hoje em dia? Que táticas ele tem usado, então? Vocês conseguem ver isso no dia a dia de vocês? Acho que ele tenta nos convencer, né, de fazer coisas erradas e de alguma forma isso tira o nosso livre-arbítrio, porque a gente está seguindo o caminho errado. Adriele, né, que falou, né? É isso. Isso. Muito bem, Adriele, exatamente. Perfeito. E ele assim, Lúcifer, ele está muito experiente nisso, né? Ele já está com alguns passos à frente. É por isso que as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão grande que essas táticas deles é de confundir mesmo os filhos do Pai Celestial aqui na Terra. Ou seja, em resumo, ele mostra o mal a gente achando que é o bem. Ele faz essa mesclagem e isso tem confundido muitos, muitos aqui nessa terra. Entendeu? Dúvidas, perguntas? Não? Vamos em frente. Essa parte está bem entendida, né? Como é que o Elder Jorge Klinger, do 70, falou? Deixa eu ver. Carol Silva, consegue ler para nós? Se não, eu passo para Carol Reis. Carol Silva não me respondeu. Carol Reis, consegue? Opa, Carol Silva deu sinal. Vamos lá, minha jovem, consegue ler? Tá bem aí a visão? Sim, durante a batalha no céu dá para escutar? Tá bom. Esse teu áudio. Eu acho que meu áudio está muito baixo. Se você achar que tá muito barulho, fica tranquilo, eu passo para outro. Carol Reis, pode ler para nós? Tá de boa Posso. aí? Tá de boa no quarto? Pode ler lá, vamos lá. Vou ler. Durante a batalha no céu, os que estavam armados com fé na futura expiação de Jesus Cristo, nutridos pelo testemunho de seu papel divino, que possuía conhecimentos espirituais e coragem de usá-los na defesa de seu sagrado nome, lutaram na linha de frente dessa guerra de palavras. João ensinou que esses espíritos valentes e outros venceram Lúcifer, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Deixa eu ver aqui. Muito bem, Carol, obrigado. Opa, aqui, tá. Muito bem. Então, essa citação do Helder
Essa aqui, uma perguntinha aqui. Tá. Só para eu completar, tem essa outra partinha aqui. Firmino, consegue ler para nós? Segunda parte? Sim, consigo. Vamos lá. Sim, a promessa de um Salvador. Sim, a promessa de um Salvador e do sangue a ser vertido no Getsemane e no Calvário ganharam a guerra pré-mortal, mas a coragem e o testemunho pré-mortais possuímos nosso desejo de explicar, argumentar e persuadir outros espíritos também. Ajudaram a evitar as falsidades que os opositores espalhavam. Muito bem. Nessas palavras de Alder Jorge dos 70, tem algo, principalmente no segundo, nos dois, né? Nos dois, um complementa o outro, né? Na verdade. Tem algo assim que chama a atenção de vocês, que vocês sentem que vocês, que, tipo assim, isso faz sentido para mim, isso, hoje, a minha vida, do modo com que eu levo, é, isso exatamente me atinge. Vocês conseguem identificar algumas coisas, alguns trechos que faz sentido para vocês, que vocês fazem parte disso? Hum? Eu tenho um aqui que eu gosto muito ali no primeiro trecho, quando eu estudei, ponderei um pouco, tá? Que é justamente lá, está em Apocalipse 12:11. Quando fala que eu me sinto assim muito, muito grato por eu saber que eu sou, eu fui lá e eu sou aqui um desses espíritos valentes que venceu aqueles argumentos que Satanás impôs lá. Visto que eu entendo que, como eu falei para vocês, um terço foi convencido. E eu, quando penso nisso, eu, eu às vezes já me deparei com a pergunta: eu poderia ser um desses, né? Eu poderia estar entre os um terço, mas eu não estou. Então, isso faz um sentido muito grande na minha vida, me atinge muito profundamente hoje, sabe? Porque eu sei que com essa decisão de apoiar Jesus Cristo aqui na Terra, se eu não fortalecer o meu testemunho, eu sou ciente que eu posso ser arrastado a qualquer momento. O inimigo pode passar a rasteira em mim. Então, eu sou ciente disso. Tá? E eu pergunto para vocês, tem algo nessa grande citação dele que faz sentido para vocês? Vocês sentem, nossa, isso daqui me ajuda hoje. Vocês percebem que aí fala sobre a expiação de Cristo, fala sobre conhecimento espiritual, de coragem. São coisas que nós estamos aprendendo no dia a dia. O que faz sentido para vocês? Eu lembrei muito da bênção patriarcal, né? Que ela fala Boa, da nossa Juliana. vida pré-mortal. E aqui, lendo isso, eu lembrei da minha bênção quando ela fala que eu fui atenciosa naquela época. E isso me dá coragem, né, para enfrentar os desafios de hoje em dia. Quando a gente lê isso, a gente lê que essa batalha ela não é de agora, as dificuldades elas não são de agora. A gente enfrentou elas desde aquela vida pré-mortal, né? E a gente acreditou, porque assim, a gente está aqui, nós acreditamos e acreditamos mais uma vez quando fomos batizados, né? Quando escolhemos fazer nossos convênios no tempo, então nós só estamos reforçando aquilo que a gente vem desde essa época, desde a outra vida, acreditando, né? Muito bom, Juliana. Muito bom. Isso aí, Juliana. A gente está, na verdade,
É muito legal isso que você comentou. Não tinha pensado nesse sentido quando eu estava estudando, mas eu gostei demais agora. Ponderar sobre essa reflexão, né? De que realmente eu fiz as promessas lá, né? Não, Senhor, eu vou para lá, vou conhecer o Evangelho, eu vou ter fé, a mesma fé que eu tenho aqui, que eu estou te apoiando, eu vou para lá, eu vou ter essa fé, quando me apresentarem o batismo, eu vou aceitar, eu vou seguir. Quando tiver, eu aprender sobre os tempos, os convênios que eu tenho que fazer para voltar para a tua presença, eu vou me esforçar para cumprir, eu vou ter minha recomendação válida. Legal, é isso aí, Juliana. Essas coisas, sabe, gente, que a gente precisa. Todo o nosso trajeto aqui, lembre-se de uma coisa: os anjos eles estão escrevendo no livro da vida. O livro da vida não está sendo escrito somente agora, ele está sendo escrito já desde lá da pré-existência, né? Então, as coisas aqui nessa vida, para nós, vale a pena sim a gente se esforçar, para a gente, sabe, não desistir. Não é qualquer coisa que pode nos afetar. Não é qualquer coisa que pode. Eu fiquei chateado porque não saiu do jeito que eu queria, ou meu líder me chamou a atenção, ou fulano, ou ciclano. Entendem isso? Quando a gente está voltado muito para esse mundo, rápido as coisas nos afetam. Aí a gente se magoa, a gente fica chateado, a gente não quer mais ir para a igreja, a gente não quer mais saber de nada, a gente abandona tudo, porque a gente está ferido, porque a gente está ferido, né? Mas quando você olha o ângulo que a Juliana acabou de comentar agora, aí as coisas, nossos pensamentos precisam ser exercitados e devem mudar. Falar por quê? Porque quem escolhe se chatear, quem escolhe se afastar, quem escolhe não querer fazer mais nada, somos nós. Nós que escolhemos isso. Eu escolho ficar chateado. Eu escolho me ofender. Porque se eu não quiser, eu não vou me ofender. A pessoa pode falar, tudo bem, falou, você acha que está com razão? Beleza. Fica com o seu posicionamento, eu vou ficar com o meu, tá tudo bem, né? E a gente segue em frente. A gente vai seguindo em frente. As pessoas vão ficando para trás, mas você tem que seguir em frente. Entende? Muito bem. Mais alguém? Vou passar aqui, vou dar a dianteira. O tempo está correndo também. Então, a gente falou sobre todo esse contexto da pré-existência, nossas decisões, coisas que nós vivenciamos, tá? Agora, a gente chega nesse, nesse belo mundo que Deus, Jesus Cristo e outros fizeram parte dessa criação. E aí você chega aqui, o nosso objetivo é que encontrar um propósito e alegria, né, nas criações, em tudo aquilo que foi preparado para nós. Porque quando eu e você chegamos aqui na Terra, já estava tudo pronto. Correto? Vamos lá, vamos entender isso. Então, como esse entendimento, tá, do propósito da criação pode trazer mais significativo para a sua vida? Ora, você chegou aqui e já estava tudo pronto. Nós que nascemos aqui no norte, nós já temos somente 2 estações, mas a gente sobrevive. Nosso corpo está pronto para as 2 estações. Entendeu? Mas se você nasceu no sul e já veio para cá para o norte, teve que se adaptar. Você lá tem 4 estações do tempo, porque assim foi criado. Em outros países, saindo aqui do Brasil, é a mesma coisa. Verão, inverno, outono, primavera. Né? E aí você vai, nasce em Belém do Pará, nasce no Brasil, em Belém do Pará, onde a linha do Equador só te dá 2 estações. E pronto. Verão, verão e inverno a gente tem. É sol e chuva, é sol e chuva. Tá? Mas, ainda assim, o nosso corpo se adaptou ao local onde nós nascemos. Então, isso é um entendimento. Agora, como isso vai trazer um significado para a nossa vida e todo o contexto da criação, aí é nós que precisamos descobrir e aprender.
tá bom? Então, olha só essa criação, olha esse universo aí, tá? E nós somos o universo, e nós somos miniatura em cima desse universo aí, né? Que pensamentos e sentimentos você teve ao olhar para as estrelas no céu à noite? Eu sei que todas vocês aqui já fizeram isso, né? Todos vocês já fizeram isso. Já tiveram aí, foram para um interior, onde não tem luz, onde então, pouca luz, e vocês conseguem contemplar exatamente as constelações, as estrelas lá, conseguem ver as Três Marias, conseguem ver tudo que vocês né, já conhecem de Estrela d'Alva. Então, que pensamentos, sentimentos você tem quando você olha as estrelas no céu à noite? Uma pergunta bem simples. Alguém gostaria de se expressar? É difícil. Quem já olhou as estrelas no céu à noite sabe compartilhar alguma coisa sobre esse sentimento, né? Sabe qual é o meu sonho, meu sonho de consumo e o meu sonho que eu vou realizar ainda um dia? Meu sonho de infância é eu ter um telescópio, né? Eu subia na laje da minha casa quando eu era pequeno e eu pegava aqueles binóculos bem pequenos que não dava para ver quase nada, embaçava tudo se eu quisesse olhar, né, mais profundamente o universo, né? E meu sonho é esse, né? Às vezes é um sonho pequeno, né? Nada, mas eu quero ter um telescópio bom, para eu poder um dia ficar, talvez uma noite toda só olhando, sabe? Eu tive a oportunidade de estar no mês de julho, dar uma voltinha com 3 amigos lá em Carolina, aqui no Maranhão. E nós acampamos. E nessa parte de Carolina tem umas montanhas que a gente deu uma boa pernada e à noite teve um camp lá em cima, de lá levaram água, levaram um biscoitinho para passar a noite. E lá o olhar das estrelas do céu é um olhar diferente do céu, porque tudo escuro e as luzes estavam lá embaixo, lá onde nós estávamos hospedados. E aí sim, meu sentimento era que grandioso e como eu sou muito pequeno. Eu sou realmente uma miniatura. Esse foi o sentimento, uma miniatura numa criação, né, tão assim, inexplicável, né? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de terem um dia só sem nuvem, contemplem as estrelas e busquem esse sentimento. Tá? Um dever de casa para vocês. Procure anotar o sentimento que vocês estão tendo ao olhar para essa criação do Pai Celestial. Tá bom? Vou seguir aqui. Vamos ver o que o presidente Uditoff fala sobre isso. Aí, quem gostaria de ler? Quem tá boa aí, um ambiente bom, vai abrir o microfone. Acho que eu posso ler. Você está me Pode ler, ouvindo Adriane, direitinho? obrigado. Tá. Deus mesmo disse que nós somos a razão pela qual ele criou o universo, sua obra e glória. O propósito deste universo magnífico é salvar e exaltar a humanidade. Nosso Pai Celestial criou o universo para que pudéssemos alcançar nosso potencial como seus filhos e filhas. Este é um paradoxo do homem. Comparado com Deus, o homem não é nada. Ainda assim, somos tudo para Deus. Viu só? Legal, né? Muito profundo aí. Então, o universo ele tem um propósito e a gente precisa descobrir por que ele foi criado, né?
E a gente já sabe aí, para salvar e exaltar a humanidade. Esse universo foi criado para nós. Pai Celestial Jesus Cristo pensaram em seus filhos, tá? Para que eu e vocês pudéssemos alcançar o nosso potencial. É para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos lutar por isso. Precisamos ajudar nossos filhos, nossos primos, irmãos, quem quer que seja, nossos amigos, a entender isso também, que eles têm um potencial a ser atingido, tá? Então, como eu posso encontrar alegria? Como eu posso encontrar mais alegria nas criações do Senhor? Aí vocês sabem que tem várias. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta, né, bem simples, né? Como é que eu encontro? Vocês, por exemplo, quem caminha aqui, quem nada, quem faz esporte, quem contempla a natureza, vocês encontram alegria nisso? Vocês são motivadas, onde quer que vocês estejam? Perto da sua casa tem uma pracinha, que dá para vocês darem uma caminhada, ou vocês estão numa floresta que tem. Aqui na perto de casa eu tenho a Rua da Marinha aqui, que é puro oxigênio de manhã cedo. Firmino, quer falar? Só levantou o ok. É, eu vejo que nós podemos, né, encontrar essa alegria ao momento que nós vemos essa beleza, né? Tudo ao redor em que Deus criou e tudo que Ele fez foi perfeito. É, as árvores, a paisagem, o céu, tudo isso que Ele fez foi perfeito para que nós podemos contemplar e ver o quanto que Ele nos ama, o quanto que nós somos filho amado dele. Tudo bem, Firmino? Obrigado. É isso mesmo. Precisamos encontrar alegria, né? Precisamos cuidar do ambiente onde nós estamos. E isso vai trazer alegria. Ah, irmão, mas nosso povo, o povo da terra, em certos lugares a educação passa longe, né? Eu concordo com vocês também. Quando se pensarem assim, a gente não pode encobrir, como fala, né, o sol com a peneira. A gente está inserido, mas nós podemos fazer a diferença. Pode começar por nós, para que a geração ela passe, tiver que ser educada, cuidar melhor da natureza, é nós que precisamos ensiná-los, né? Agora, se eu vou num local, eu não procuro botar aquele local melhor do que eu encontrei, e aí eu deixo só de lado. Eu vou na minha praia, estou naquele ambiente, vou sentar aqui na areia, mas está tão suja. Limpe o seu pedaço, então, aquilo que você consegue limpar, mas faça a diferença, né? Isso é encontrar alegria, é você reconhecer a criação. Por mais que tenha alguém sujando, mas essa pessoa não reconhece o valor que ela está nessa terra ainda. Ela cuidar um pouco do chão, do solo, não jogar as coisas onde não devem ser jogadas, né? Então, se alguém suja, alguém mais consciente e entendido precisa fazer algo. E se nós estivermos nesse momento, somos nós que precisamos dar esse exemplo, tá? Então, espero que isso nos ajude, né, a sentir essa alegria e esse amor também pelas criações de Deus. Moisés 3:2, lá em Pérola de Grande Valor, diz o seguinte. Juliana, pode ler para nós? Posso. E no sétimo dia, eu, Deus, terminei minha obra e todas as coisas que tinha feito, e descansei no sétimo dia de toda a minha obra. E todas as coisas que eu fizera estavam terminadas, e eu, Deus, vi que elas eram boas. Viu só? Então, vocês conhecem os dias da criação. Tudo que ele fez, no final, ele foi constatado que elas eram boas.
Elas foram entregues para nós, para aqueles que habitaram primeiro a terra, na sua perfeita forma e glória. Porque o próprio Deus e os que ajudaram na criação falaram, ó, elas ficaram boas, né? Prepararam aquilo pensando em cada um que iria pisar nessa terra. E o contemplar a criação, seja no universo, seja no mar, seja na terra, o ar que seria respirado, tudo foi pensando em nós. Muito bem. Letícia Rocha, consegue ler para nós, Letícia? Letícia é da minha ala. Consegue ler, Letícia? Tem um sonzinho bom aí que dê para abrir o microfone, sim ou não? Acho que não. Vamos lá, Alisson, lê para a gente então. Tem aqui alguém com um coraçãozinho, só que é um misterioso ou uma misteriosa, hein? Ah, tá lendo? Vamos lá, Alisson, lê para a gente. O versículo 16 do 30:59. É verdade, eu digo que esse é verdade que vos digo. É verdade que eu digo que se isso tivesse plenitude, a terra será vossa os céus do campo, e as aves do céu, e aquilo que sobe nas árvores, e anda na terra. Bem, em verdade vos digo que se isso fizerdes o quê? Hã? Fizerdes o quê? Cuidar, né? Usufruir de tudo aquilo que o Pai Celestial criou para nós. A plenitude da terra será nossa, né? As feras do campo, as aves, tudo aquilo que se sujeitar a nós, assim será, né? A terra, as árvores que dão os frutos para vocês se alimentarem, para nós nos alimentarmos, né? Bem, o Salvador identificou as bênçãos materiais e espirituais que advêm àqueles que santificarem o dia do Senhor. Esse é um outro ponto importante na nossa vida. Vocês mostram aqui que no sétimo dia ele terminou tudo e ele descansou. Ele reservou esse dia para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, adorarmos ele nesse dia, né? Abraão 4. Quem foi a maior criação de Deus e Jesus Cristo? Abraão 4, 26-27. Carol Reis, consegue ler para nós? Está tudo bem aí? André pode ler o 27, a Carol Reis pode ler o 26, se tiver tudo bem. É o 26, né? 26. E os deuses aconselharam-se entre si e disseram: Descansamos e formemos o homem nossa imagem, segundo nossa semelhança, e dar-lhe-nos domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Bem, Então os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. bem, né? Aprendemos isso muito bem dentro do templo. Então, a gente aprende que a maior criação de Deus e Jesus Cristo foi quem? Fomos nós, né? Já pararam para pensar nisso?
depois de tudo que eles criaram, eles deixaram o homem, a sua melhor criação, por último. E todas as coisas se sujeitariam a esse homem, né? E o homem teve algumas incumbências aí. Vocês sabem que Adão, que deu o nome para todos os animais, não é? Isso foi uma coisa, com tudo que vocês imaginarem, Adão foi uma incumbência dele nessa terra. A maior criação de Deus, Jesus Cristo, somos nós. Com esse entendimento, então, de que você é a maior criação de Deus, Jesus Cristo, pode ajudar a mudar seus pensamentos, palavras e ações nessa vida. Pensem nisso. Isso aqui não é para responder, mas gostaria que vocês... Eu vou colocar essa aula depois para vocês revisarem novamente essas perguntas. Mas pensem, como vocês, eu e vocês, maior criação, isso pode influenciar, tem influenciado nossos pensamentos, nossas palavras e ações. Olha o que a presidente Susan, ex-presidente geral das moças, ela falou sobre isso. Quem pode ler? Isso aí é grande, hein? Quem gostaria de ler para nós? Quem é o jovem ou a jovem, que eu acho que é uma jovem, com esse coraçãozinho aqui? Gostaria de ler? Só abrir o microfone. Oi, professor, boa noite. Boa Oi, noite, pessoal. boa Vou me noite. apresentar bem rapidinho. Eu me chamo Gi, eu sou cearense e eu fui Hoje, convidada para aula pelo Alisson. legal, seja bem-vinda. Então, eu tô aqui de visitante. Eu vou trocar e vou colocar meu nome, tá? Mas meu nome é Gi. Pode chamar de Gi, é Giovana. Giovana, tudo bem, Giovana? Seja bem-vinda, então. Ó, Tudo tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, né? A nossa bem, né? classe. Obrigado pela companhia. Você pode ler para Mas nós? Consegue ler essa citação da presidente sim, Susan? posso sim. Vamos Obrigado. lá. Satanás tenta muitas pessoas a profanarem essa grande dádiva do corpo por meio da falta de castidade e de recato, das libertinagens e dos vícios. Ele seduz alguns a desprezarem o próprio corpo. Outros, ele tenta para que o adorem. Em ambos os casos, ele induz o mundo a considerar o corpo como um mero objeto. Nosso corpo é nosso templo. Não somos menos, mas sim mais semelhantes ao Pai Celestial por termos um corpo. Respeitemos a santidade do corpo durante a mortalidade, para que o Senhor o santifique e exalte para a eternidade. A Santidade do Corpo, Aliarrona, de 2005. Muito bem. Olha só o que a sua irmã Susan falou, muito legal, né? E que nós possamos ponderar, possamos estudar em alguns momentos isso que se refere a nós. Poxa, eu sou uma criação de Deus, eu tenho que cuidar do meu corpo. Quando eu penso nisso, eu imagino que a gente precisa realmente se esforçar, né? Para nós fazermos exercícios, para nós seguirmos as nossas limitações com relação à nossa saúde, né? Palavra de sabedoria, né? A gente tentar controlar o que a gente pode. Então, a gente tem sido ensinado por muitas coisas, né? O modo como nós vestimos reflete o princípio da castidade, né? O mandamento da castidade, o modo como nós falamos, né? Tudo isso a gente vai moldando na nossa vida quando nós entendemos que nós somos a maior criação de Deus. E aí a gente vai começar a pensar diferente, né? O nosso corpo, ele é um templo. Então, para aqueles que têm tido a oportunidade de entrar no templo, já sentem o poder que é estar ali. A mesma coisa as pessoas quando estiverem perto de nós, a gente precisa refletir isso. A gente precisa refletir poder.
Porque esse corpo, se é um templo, ele tem que refletir isso. E o nosso modo de viver é que vai determinar. E dia após dia, passo a passo, a gente vai chegar ao nosso propósito, que é santificação. A gente precisa santificar esse corpo na mortalidade, é nessa vida, viu? Nós precisamos fazer isso na sua amplitude. Porque depois que nós morrermos, o corpo vai ficar temporariamente parado. E aí, mas tem um período entre a morte e a ressurreição, vai ter um período ali, né? E esse período você vai ficar sem o seu corpo. Sem o seu corpo. Então, por isso que nós precisamos nos esforçarmos para santificarmos ainda em vida, tá? Para quando nosso espírito for receber o nosso corpo, ele vai receber um corpo santificado. Entende? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou passar aqui. Para a gente finalizar, estamos finalizando. O Trem Convênios 8818 esclarece algumas coisas para nós aqui. Eu vou ler esse versículo 18 aqui para vocês. Depois eu gostaria que alguém lesse o que o presidente Oaks falou. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavra de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Tá? Quando a gente lê esse versículo aqui, a gente entende o seguinte, mas vamos ouvir aqui o que o presidente Oaks falou para nós. Quem pode ler? Quem pode ler rapidinho? Estamos bem Eu finalizando. lembro. Vai lá, Juliana. Obrigado. Os métodos da ciência nos levam ao que chamamos de verdade científica. Mas a verdade científica não é o ponto central da vida. Aqueles que não aprendem pelo estudo e também pela fé limitam sua compreensão da verdade ao que eles podem verificar por meios científicos. Isso, muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisinha aqui. Continua, Juliana. Pega esse. Ok. Encontramos alegria verdadeira e duradoura ao conhecermos e agirmos de acordo com a verdade a respeito de quem somos, do significado da vida mortal e de sabermos para onde iremos quando morrermos. Essas verdades não podem ser aprendidas por métodos científicos ou seculares. Muito bem. Sabe o que isso que ele quer dizer? É onde nós entramos aqui, ó, na nossa vida, todos nós. Vocês que estão aí sempre estudando, já saíram do ensino médio, ou estão já na faculdade, vocês vão se deparar com muito isso, com muitos ensinamentos. É muito conhecimento sendo inserido na mente de vocês. Só que vocês têm o evangelho na vida de vocês, que muitos daquela classe de vocês não têm. Então, vocês só aí, por si só, já têm vantagem e muita. Você já tem muito argumento, né? Mas ciência e religião, elas precisam uma hora se conectar, tá? Olha aqui, que o Senhor ainda não revelou em detalhes como ele criou todas as coisas. Por isso que nós agimos pela fé aqui. Por isso, não sabemos se ou como vários aspectos da teoria da evolução se alinham com a criação. Então, para a ciência, algo foi evoluindo. E nós aprendemos isso na escola. Para a religião, a gente já conhece como foi isso, como foi a criação, Adão e Eva, né? As coisas se desenvolveram, tá? Então, por esse motivo, a igreja não tomou uma posição oficial em relação à teoria da evolução, por mais que a gente ensine esse ponto que é o que nós temos, a criação. E a gente se apega a ela. Entende? Mas a igreja não tem uma posição oficial sobre a teoria da evolução. Né? Se tivesse que explicar, um líder perguntar a um professor do Instituto do SEI, mas aí a evolução, onde é que a religião não faz sentido ou não faz? Né? Então, esse artigo a gente pode encontrar aí nesse artigo aí, né? The Believe About Evolution,
né? Lá em outubro de 2016. Pra pesquisar, a gente consegue na New Era, né? Nova Era. Tá? Aonde eu queria chegar para vocês, como a gente está no finalzinho da nossa lição de hoje, eu esse vídeo eu não vou passar na integridade porque nós temos exatamente 21 horas e 30 minutos. Já era para nós estarmos terminando nossa aula agora. Mas isso aqui é muito legal. Eu vou deixar esse vídeo, vai estar na aula, eu vou deixar, só para vocês terem uma ideia, só um gostinho, mas vocês vão ter que me prometer que vocês vão assistir depois. Ó, que o Senhor ainda não revelou em detalhes como ele criou todas as coisas, por isso não sabemos se ou é aquilo que eu li, né? A evolução, a igreja não tomou uma posição. Foi isso que ele falou aqui nesse sentido. Mas o vídeo, cadê? Qual produzindo as próprias sementes. Na verdade, aqui. É isso que vocês vão assistir, né, durante a semana. É 4 minutos só, mas é muito legal. O presidente Nelson fala sobre esse ponto importante, né? Da criação, né, da evolução, do estudo, aquilo que nós precisamos fazer. Tá bom? Pelo nosso tempo. Difícil para a mente mortal compreender a grandeza da criação. Tá bom? Vou deixar esse vídeo como dever de casa para vocês. Tudo bem? Então, eu queria só prestar um testemunho rapidamente. Eu sei que essas coisas são verdade. Jesus Cristo ele é o ponto central de tudo que nós vivenciamos dentro do Evangelho. E se vocês aprofundarem o conhecimento de vocês, dedicarem tempo melhor para vocês fazerem a base que vocês necessitam, tudo vai ficar bem. E pode vir qualquer teoria, pode vir o melhor professor de filosofia, ciência, físico, o que for, e vier mostrar contradições para vocês, vocês já estarão alicerçados pelo conhecimento que vocês adquiriram. Porque não será um conhecimento só pelo estudo. E é uma coisa que professores e doutores não vão entender nunca. Porque além de vocês estudarem, vocês estão adquirindo a fé necessária para isso. Eles estudam muito, mas eles não têm ainda esse alicerce. E isso que vai deixar vocês muito bem e muito bem seguros. Eu sei dessas verdades. Queria dizer isso para vocês e deixar essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.